Olha, não sei vocês, mas eu pediria mais presença dele. A Bíblia diz que quando ele se apareceu diante de Salomão, Salomão fala: Senhor, o teu exército, o teu povo é como um pó. Quem poderá reinar sobre esse povo? Quem poderá reinar sobre esse povo? Então eu te peço sabedoria e entendimento para que eu possa entrar e sair com o teu povo. Ele pediu uma sabedoria, uma oração específica. Lembra do começo, quando eu disse sobre a oração específica? Às vezes nós oramos, ficamos rodando tanto, mas às vezes aquela oração específica vai no alvo, certo? E alcança o céu. Porque pediste bem? Porque não pediste ouro? Porque não pediste para vencer os seus inimigos? Não pediste riquezas? Eu te darei sabedoria, eu te darei riqueza, eu te darei paz contra os inimigos. Porque ele pediu bem. Olha só que importância da oração específica. Se você for olhar nas Sagradas Escrituras, você vai ver várias orações. Eu vou fazer uma pergunta, você responde com o Espírito. Qual é a maior oração da Bíblia? Eu creio que falaram assim, a oração do Pai Nosso. Essa oração é espetacular. A nossa oração, ela tem base nela. Ela tem base nela. Mas eu vou falar qual foi a maior oração da Bíblia. Assim eu creio. Em um momento, Jesus em aflição. Quem que nunca sentiu aflição? Lá vai Jesus no Getsemane. Aqueles homens que estavam com Jesus eram acostumados a estar nos mares, virado o dia pescando. Mas quando era para estar ali orando, eles estavam dormindo. Quando era para estar intercedendo, eles estavam dormindo. Eles estavam cochilando. Mas eles, a Bíblia vai falar que eles eram homens assalariados. Eles tinham salários, eles tinham cargos, salariados na pescaria. Então eles eram profissionais. Eles não eram só um pescador, eles eram profissionais. E para eles chegar naquele nível, teve que ter muito trabalho. Mas naquele momento de oração, eles estavam dormindo. Aí vai Jesus, sozinho. Mas eu quero dizer que muitas das vezes, você olha para o lado e você não vê ninguém. Você olha para o outro, você não vê ninguém. Você olha para frente, você não vê ninguém. Por mais que você não vê o físico, eu quero dizer nessa noite que Jesus não estava sozinho, que nele habitava o Espírito Santo de Deus. É por isso que você ainda está firme. É por isso. E Jesus vai orar. Aí Jesus vai orar. Olha a oração do Senhor Jesus. Ó, assim eu creio. Nós temos o poder de, entre aspas, de conjecturar. Jesus ora assim, ó. Ele já tinha feito a oração quando pingou sangue sobre ele. Ele diz assim, ó: Pai, eu oro pelos que tu me deste. Mas olha só que coisa interessante. No Antigo Testamento, irmãos, o sumo sacerdote, quando chegava uma época chamada Yom Kippur, o dia do perdão, todo ano o povo judeu, ou aquele povo que fizesse a circuncisão, tinha direito de participar do Yom Kippur. A Bíblia diz que está em Levítico, a Bíblia diz que o sumo sacerdote pegava 2 bodes expiatórios, e consagrava ao Senhor. Orava o bode e apresentava o pecado da nação, do povo. Uma pessoa específica pegava aquele bode e levava e soltava no deserto. Por isso nós vamos entender por que tanto deserto. Por que tanto deserto? A Bíblia diz que lá estava o bode expiatório rodando no deserto. Por isso que é chamado bode expiatório. O segundo bode, a Bíblia diz que o sumo sacerdote colocava a mão na cabeça do segundo bode e orava: ó Deus soberano, nós te apresentamos esse sacrifício pelos pecados da nação. Perdoa os nossos pecados. Depois que o sumo sacerdote orava sobre aquele bode expiatório, ele esfolava o bode. Depois dele esfolar o bode, ele pegava o sangue, aspergia sobre o altar do templo, aspergia sobre o templo, o santo do santo,
Aquele que vinha do deserto, tirava as suas vestes, se lavava, tinha que ficar separado. O sacerdote que tinha matado o bode expiatório ia e trocava também as suas vestes, porque estava impuro. Aí eu fiquei analisando. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo estava andando na praia e havia alguns dos discípulos. João Batista ainda estava pregando. João Batista avista Jesus. Os discípulos que estavam com ele apontam e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É profundo. É profundo. Aí, voltando na oração, a maior oração, Jesus estava ali. Então ele vai orar: Pai, eu oro pelo aquele que tu me deste. Mas agora eu vou fazer uma pergunta. Jesus estava orando. A pergunta é: quem era o sacrifício? É fácil orar, igreja, quando não é nós que vamos sentir na pele. O sacerdote orava, o sacerdote intercedia, mas ele não sentia a dor. Ele não sentia aquela dor. Jesus orou no momento de dor. Talvez há pessoas aqui que estão pensando em parar de orar. Não, para, continua, porque Deus te renova. Deus te renova. Aquela força que talvez você pensa que está saindo, o Senhor nessa noite, Ele vai te trazer de volta. Então ele orando, sabendo que ele, igreja, era o sacrifício. Eu não sei se eu fiquei feliz, ao mesmo tempo espantado. Ele orando, sendo que ele era o sacrifício. Então ele ora: Pai, eu oro pelo aquele que tu me deste. Aí que vem a conjecturação. Eu creio que ele estava falando dos 12 discípulos. Ele estava falando dos discípulos apóstolos. E lá atrás, na continuação da oração, chamada oração sacerdotal, Jesus ele vai falar assim: eu oro pelo aquele que tu me deste, mas eu oro também por aqueles que vão crer pela palavra. Eu não sei se você entendeu, mas nós saímos de nossa casa, sabe por quê? Porque há 2000 anos atrás, aquele homem que iria ser levado para a cruz, ele orou falando: aqueles que crerão pela palavra. Eu não sei vocês, eu creio assim. Se nós estamos aqui hoje, foi porque nós cremos nessa palavra. A oração do Senhor Jesus alcançou a humanidade. Por isso que a Bíblia vai falar que todo aquele que crer será salvo. A oração dele foi para aquelas pessoas que morreram antes, foi para aquelas pessoas no presente, e a oração dele foi para pessoas que ainda vai nascer. Que oração poderosa! Que oração poderosa!